depois eu vou mostrar para vocês a farmacologia, tá bom? O mecanismo de ação dos estrógenos e progestágenos, ou progesteronas ou progestinas, tá bom? Mecanismo de ação, as preparações disponíveis, alguns aspectos rapidamente sobre a farmacocinética, as reações adversas, principais usos clínicos, tá bom? E no final dessa aula, vocês têm 2 objetivos principais para vocês alcançarem. Quais são? Entender como que estrógenos e progestinas afetam o sistema reprodutor feminino, tá? E também os efeitos sobre a reprodução e como os estrógenos e as progestinas produzem os seus efeitos farmacológicos, tá? Entender como que esses 2 hormônios influenciam no sistema reprodutor feminino e entender como que esses hormônios desenvolvem os seus efeitos farmacológicos, tá bom? Então, só a título de recapitulação, a gente viu que na aula passada, tanto o sistema reprodutor masculino como o sistema reprodutor feminino, ele é regulado, né, por 3 tipos de hormônios. Os hormônios gonodais, né, produzidos pelas glândulas sexuais. No caso da mulher, nós temos os ovários, que produzem estrógeno e progesterona, tá? Os peptídeos hipotalâmicos, que a gente já viu, e também as gonadotropinas glicoproteicas da adenohipófise, né? Que a gente também já viu. E aí, o que nós temos, né? Quando a gente trata das funções hormonais sexuais femininas, a gente vê que na puberdade, a secreção dos hormônios femininos, né, estrógeno e progesterona, é estimulada por um aumento na secreção dos hormônios do hipotálamo e da adenohipófise, né? Tanto o estrógeno como a progesterona, eles vão exercer funções responsáveis, né? Eles serão os responsáveis pela maturação dos órgãos reprodutores, assim como a testosterona era responsável pelas características sexuais secundárias do homem. Aqui o estrógeno e a progesterona são os hormônios que responsáveis por essas características sexuais secundárias, né, das mulheres. Também é o hormônio que promove o crescimento acelerado seguido de fechamento das epífises. Vocês lembram que lá nos rapazes a gente tinha a testosterona, que fazia esse aceleramento do fechamento das epífises, e aqui nas mulheres a gente tem o estrógeno e a progesterona, que são responsáveis pelo crescimento acelerado, né? Então, são essas características notórias da puberdade, tanto no menino quanto na menina, eles estão diretamente relacionados com esses hormônios sexuais produzidos produzidos durante a puberdade, tá bom? Então, o aparecimento dos pelos pubianos, o surgimento de acne na adolescência, o estirão, né, que é esse crescimento rápido que você tem. No caso das mulheres, o alargamento do osso, né, da bacia, o desenvolvimento dos seios, são as características que começam a surgir na puberdade, resultado desse aumento dos níveis de estrógeno e progesterona, tá bom? Como que ocorre a regulação? Muito semelhante, né? Muito semelhante à maneira como ocorre a regulação do eixo hipotálamo-hipófise no sistema reprodutor masculino, tá? Tudo começa onde? No hipotálamo. O hipotálamo, ele é estimulado a secretar o GnRH, tá? Que é o hormônio liberador de gonadotropinas. Uma vez liberado, ele estimula a adenohipófise, né, a liberar tanto o hormônio folículo estimulante,
como o hormônio luteinizante, tá? Lembram que lá no sistema reprodutor masculino, a gente tinha o LH, que era liberado, e ele ia atuar nas células de leite, né? E a gente tinha o FSH, que era liberado e ia atuar nas células de Sertoli, né? Na espermatogênese. Aqui, a adenohipófise libera o FSH e o LH, tá? E ambos atuam sobre o ovário, promovendo, então, o desenvolvimento do folículo ovariano, tá bom? E aí, é importante que a gente compreenda que antes de eu entrar aqui para falar dessa fase, ficou claro como que dali a regulação não tem, assim, nenhum mistério, né? Pessoal, Sim, ficou claro? Eu posso seguir? Sim. tudo certo. Ok. Aí, o que acontece? Esse eixo, né, ele é regulado, ele está diretamente associado tanto com o ciclo de alterações uterinas, né? A produção dos hormônios ovarianos, junto com a produção dos hormônios hipofisários, eles estão diretamente associados com o que nós chamamos de ciclo uterino e ciclo ovariano, tá bom? E aqui nessa imagem, eu quero apresentar para vocês o que nós podemos visualizar é justamente essa interrelação entre os hormônios produzidos pela hipófise, que é o LH e o FSH, os hormônios produzidos pelos ovários, né, que é o estradiol e a progesterona, e o ciclo que a gente chama o ciclo uterino, que é o ciclo endotelial, tá? Que envolve lá as modificações no endotélio, e também o ciclo ovariano, que é exatamente a maturação folicular. Tudo isso, gente, é regulado por esses hormônios que são liberados tanto pela hipófise quanto pelo ovário, tá bom? E aí, o que é importante nós sabermos? Como que funciona, tá? Como que funciona o ciclo da mulher, porque esse ciclo é que vai ser o responsável por gerar essas mudanças, tanto no ciclo ovariano, é nesse ciclo que nós vamos observar essas mudanças, tanto no ovário quanto no útero, tá bom? E aí, como que eu começo a entender? Bom, eu começo a entender aqui, ó, o primeiro dia do ciclo, tá? Primeiro dia do ciclo, ali, a primeira fase, né, entre o primeiro e o quarto dia de menstruação, o que é que nós podemos observar? Que dentro desse período, a gente observa uma produção do hormônio folículo estimulante pela hipófise, tá bom? Olha aqui, ó, você vê que ele tem aqui, ó, um nível um pouquinho maior em relação à concentração do hormônio luteinizante, tá? Aqui, ó, no primeiro, no quarto dia da menstruação, essa concentração de hormônio folículo estimulante, ele é importante para poder agir nos ovários, tá? Esse hormônio, ele vai ser o responsável por estimular o desenvolvimento do ovário e a maturação dos óvulos, tá bom? O que acontece? Conforme esse óvulo ele vai amadurecendo, se desenvolvendo e crescendo, ele começa a produzir estrogênio. E essa concentração de estrogênio, agora você observa aqui, ó, ela vai aumentando gradativamente ao passo que o folículo também vai amadurecendo e aumentando, certo? Por quê? Porque ao passo que o folículo amadurece, se desenvolve, ele começa a produzir o estrógeno, tá bom, gente? Esse estrógeno que está sendo liberado, ele age diretamente onde? No endométrio. O que ele faz no endométrio? Ele prepara o endométrio
para uma possível nidação, para poder receber o concepto. Todo mês, o corpo da mulher se prepara para engravidar. Todo mês há uma possibilidade de gravidez. Por quê? Porque o estrógeno que está sendo produzido pelo folículo, que está em crescimento, em desenvolvimento, ele age no endométrio. É o que a gente chama de fase folicular. O que acontece nessa fase? Você tem o espessamento do endométrio, você tem o aumento da vascularização, você tem o aumento da produção da produção de glândulas que secretam o muco. Para que todas essas mudanças? Para que o endométrio fique em condições favoráveis para para ter um processo de nidação, caso haja gravidez, tá bom? Então, nós temos esse aumento do estradiol, acho que até aqui ficou claro. O que acontece? Quando no 14º dia, né? No 14º dia, a gente tem um pico, tá? Um pico na produção do hormônio do FSH. E esse pico na produção do FSH, ele estimula a liberação do LH. Estão acompanhando aqui no gráfico comigo? É importante vocês acompanharem, porque depois a gente entende como que esses hormônios vão desenvolver seus efeitos farmacológicos, tá bom? Então, tá. Depois que eu tenho esse pico da liberação, né, do LH, o que acontece? Ele faz com que haja o processo de ovulação, tá bom? A ovulação, ele é um processo inflamatório que leva ao rompimento, né, da membrana do óvulo e ele libera o folículo libera o óvulo amadurecido. E aí, isso é gerado exatamente pelo pico do hormônio LH. E depois que você tem esse pico de LH, nas próximas 24 a 48 horas, né, depois que tem o pico do FSH, então a gente tem esse processo de ovulação, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar que existe o teste de ovulação. Geralmente as mulheres, o teste rápido, assim como tem o teste rápido de gravidez, que você coloca na urina e ele mede o nível de beta-HCG, também tem o teste de ovulação, né? Geralmente o casal que está tentando engravidar, fazendo tabelinha, a mulher, para ter certeza que ela está no período fértil, ela faz o teste de ovulação. Por quê? Porque o teste de ovulação, ele mede os níveis do hormônio. Oi. Oi, Estão me professor. ouvindo, gente? Não, sua voz parou. Tem um silêncio. Vocês ouviram eu falando até onde? Até o porquê ela faz o teste de ovulação. Ah, tá, porque aí você tem ali, ele mede, né, o pico do FSH. Depois que você tem o pico, dentro de 24 a 48 horas, você tem a ovulação. Então, o casal tem relação sexual dentro desse período, é maior a possibilidade de gravidez, tá bom? E aí, o que a gente tem, né? Na sequência. Depois que você tem a ovulação, as células que restaram, né, elas se tornam numa nova estrutura, que é o corpo lúteo,
tá bom? O FSH, além dele, perdão, o LH, né, além dele gerar o estímulo para a ovulação, o LH, ele também estimula essas células foliculares, tá, que restaram depois que houve essa extrusão aqui, ó, do óvulo. É ele que estimula as células restantes a se transformar no corpo lúteo. E aí, o que o corpo lúteo vai fazer? Ele vai manter sustentada a produção da progesterona. Aí você observa aqui, olha, que conforme você tem a ovulação no 14º dia, você tem uma queda no hormônio do estrógeno, né? Tem uma queda, não deixa de ser produzido, mas tem uma queda, por quê? Porque quem estava produzindo era o folículo que estava sendo amadurecido, né? Mas agora você tem um aumento aqui gradativo da progesterona. O que mantém essa produção da progesterona? Exatamente o corpo lúteo, tá? É ele que produz, ele que mantém a produção da progesterona, tá? Qual a finalidade da progesterona nesse momento? É exatamente garantir aquele aumento do fluxo sanguíneo que já foi gerado aqui, olha, no início do ciclo pelo estrógeno, ele garante, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o número de células, entende? Aumenta as condições, promove a sustentação das condições favoráveis para que você tenha o desenvolvimento do concepto, tá bom? Aí, o que acontece? Professora, me tira só uma dúvida. Oi. Então, vai ser a queda do estradiol que vai estimular o FSH a dar o pico do LH e liberar a ovulação, é isso? Exatamente. Beleza. Aí, gente, vocês conseguiram? Estão conseguindo gravar? Sim. Tá, para depois vocês voltarem na aula, tá bom? Tá, então, só recapitulando o que eu falei para vocês aqui, que eu deixei anotado algumas coisas aqui no slide para fixar. Aí nós temos exatamente essa fase folicular, que é o ciclo uterino ou o ciclo endometrial, tá bom? O que a gente tem? O aumento da espessura e da vascularização do endométrio, que é a fase que a gente chama proliferativa, tá? Tem o aumento do pico de secreção do estrógeno a partir do 5º ou 6º dia, estendendo-se aqui até o 14º dia, exatamente porque você tem o folículo em crescimento, amadurecendo, produzindo esse estrógeno, tá? Nessa fase também a gente tem uma secreção cervical de muco abundante, com pH entre 8 e 9, rico em proteína carboidrato, tá? O que facilita a penetração dos espermatozoides. Bom, logo antes do 14º dia, o estrógeno estimula, né, a hipófise a liberar LH pela ação do GnRH, induzindo o surto na secreção de LH no 14º dia, que é o início da fase lútea, tá bom? Provoca rápida dilatação e ruptura do folículo de Graafi, resultando em ovulação no 14º dia, 24 a 48 horas depois, tá? As células do folículo rompido, estimuladas por LH, proliferam-se e desenvolvem no corpo lúteo, que secreta a progesterona, tá? A progesterona, então, vai atuar sobre o endométrio, que já foi preparado pelo estrógeno, tornando apropriado para a implantação do óvulo fertilizado, tá bom? É uma parte escrita do que eu falei para vocês, para poder ter como auxílio na leitura, quando você for analisar o gráfico, tá bom? E aí isso promove um melhor entendimento de vocês, tá? Aí tá. Se ocorrer a implantação do óvulo, né, o óvulo que foi liberado, se tiver lá a presença do espermatozoide e ele for fecundado, né, e ocorre a implantação do óvulo no endométrio, o que acontece? O corpo lúteo, ele continuará secretando a progesterona, entendeu? Além disso,
O córion também, que é a estrutura celular que antecede a placenta, ela secreta a gonadotrofina coriônica humana, né? Que é o HCG. E aí, ele vai manter o revestimento do útero durante a gravidez, tá bom? Então, olha, tanto o córion quanto o corpo lúteo, eles vão. O HCG estimula também o corpo lúteo a produzir a progesterona e o estrógeno, e aí você tem o nível desses hormônios aumentados. Consequentemente, por estes hormônios estarem aumentados, você tem uma inibição do eixo hipotálamo-hipófise pelo feedback negativo. Consequentemente, você não tem a produção de FSH e LH, e aí você não ocorre um novo ciclo, ovulatório. Exatamente por isso que uma mulher que está grávida, se ela tiver relação sexual, ela não corre o risco de engravidar novamente. Por quê? Porque o eixo, o eixo hormonal que promove a ovulação, ele está inibido, tá bom? Ele está inibido. A progesterona e o estrógeno, gente, secretados durante a gravidez, são os hormônios que vai controlar. No caso, a progesterona, o desenvolvimento dos alvéolos secretórios, né, na glândula mamária. O estrógeno vai estimular os ductos lactíferos, né? E após o parto, o estrogênio, juntamente com a prolactina, eles vão estimular e manter a lactação, tá? Tá, e se não ocorrer a fecundação, né? Se não ocorrer a fecundação, o que acontece? Bom, se não ocorrer a fecundação, esse corpo lúteo aqui, ó, ele vai se atrofiar, né? Porque ele não atrofia quando tem a gravidez, porque o HCG mantém, né? Estimula ele a produção da progesterona. Mas se não tem beta-HCG, não teve nidação, não tem gravidez, né? Não houve implantação, a secreção de progesterona, ela cai, tá? Aqui, ó, a secreção de progesterona, ela cai. Estão observando no gráfico, aqui nessa linha que eu estou desenhando? Secreção de progesterona cai, ela é interrompida. E aí, o que acontece? O endométrio não foi todo preparado para receber o concepto, não teve concepto, então o organismo entende que não precisa mais. Aí começa a descamar. É o que nós conhecemos como menstruação. Descamação do endométrio, porque não teve nidação, não teve gravidez, tá bom? E aí a gente recomeça o ciclo, tá bom? Deu para entender, pessoal? Sim, sim, professor. Então tá. Vou passar, que isso aqui eu já falei, tá? Redução do estrógeno da progesterona, produzidos pelo corpo lúteo, remove, né? A inibição por feedback da hipófise anterior, o FSH e o LH, que ficavam em níveis diminuídos na condição de gestação, agora eles aumentam, né? E aí, como você tem um aumento do FSH e LH, novamente você tem a fase folicular. Tá claro? Daqui para frente, eu vou falar sobre os estrógenos e a dúvida, professora. Esse último slide é se não houver nidação, não é isso? Isso, se não houver anidação. Porque se houver anidação, o eixo está inibido. Por que ele está inibido? Porque você tem um aumento de progesterona e de estrogênio. Por que estão aumentados? Porque você tem o corpo lúteo que está mantendo essa produção aumentada, né, de progesterona. Então, o eixo está inibido. Mas se você não tem o corpo lúteo, você não tem o HCG, você vai ter a queda da produção desses estrógenos. Aí você vai retirar essa inibição, entendeu? Você vai retirar a inibição que estava sendo feita pelo feedback, o FSH e o LH, eles vão voltar a ser liberados, aí você vai ter o início dessa fase aqui, entendeu? Aí começa tudo de novo, a fase folicular, tá bom? Ok, então,
Bom, quando a gente fala da biossíntese, né, do estrógeno, é bem semelhante lá com a testosterona que eu falei para vocês, né? Tanto a testosterona como o estrógeno, ele tem o quê? O colesterol, né? Como ponto de partida. Aqui nós temos o progesterol, que ele pode ser convertido em progesterona, na sequência em androstenediona. Na presença de aromatase, a androstenediona é convertida em estroma, que dá origem ao estradiol. Ou também, nós temos a dihidro, ela é convertida em testosterona, que na presença de 5-alfa-redutase dá origem a dihidrotestosterona, e na presença de aromatase dá origem ao estradiol. Então, nós temos 3 estrogênios endógenos produzidos no organismo. Quais são eles? Estradiol, estrona e estriol, tá? O estradiol, ele é o mais potente, tá? E principal estrógeno secretado pelos ovários. A estrona é o segundo produzido em maior quantidade e o estriol é o terceiro, tá? Que é o que eu tentei representar aqui para vocês nesses espessamentos de setas, tá bom? Bom, quais são os principais efeitos desses hormônios, né? Interessante a gente saber. Por quê? Porque quando a gente vai lidar com as drogas, né? Eles estão diretamente ou bloqueando ou mimetizando esses efeitos desses hormônios dentro do organismo, tá bom? Então, nós temos os estrogênios, tanto naturais como os artificiais, eles têm a capacidade de induzir o estro. O que é o estro? Né? O estro é o conjunto de fenômenos e comportamentos que precedem e acompanham a ovulação nas mulheres. Então, as meninas sabem muito bem do que é o estro, de repente elas não soubessem que se chama de estro, né? Mas a maioria das mulheres vivem o que a gente conhece como TPM. Então, quando você está no momento, né? No momento pré-ovulatório, na ovulação, você tem tantos efeitos genitais, como você também tem os efeitos extragenitais. Então, você tem alteração de humor, você fica mais sensível, a sua libido fica aumentada, o órgão genital fica mais sensível, você tem alteração na temperatura corporal, você tem alteração na viscosidade do muco cervical, várias alterações, tem alteração de humor. Então, quem é responsável por esses fenômenos comportamentais é exatamente o estrogênio, tá bom? O estrogênio. Já a progesterona, tanto natural quanto artificial, eles estabelecem as condições propiciadoras, ou seja, as reações progestacionais, que é justamente manter a condição adequada para que você tenha a implantação e o desenvolvimento do concepto, né, que a gente chama, né, produto da concepção, que nada mais é do que o óvulo fecundado, tá bom? E também os efeitos genitais são também influenciados pela progesterona, tá bom? Bom, esses efeitos aqui, tanto do estrógeno quanto da progesterona, eles também vão desenvolver papéis papéis diferentes dependendo do tipo de órgão, né? Que eles estejam atuando. O eixo, lembra que eu mostrei para vocês quando a gente viu a aula dos meninos, né? Do sistema reprodutor masculino? Aquele slide que tinha testosterona, dependendo do órgão, do tipo de tecido, tinha o tipo de efeito que a testosterona ia desenvolver. Então, o estrógeno e a progesterona funcionam da mesma forma, dependendo do tipo do tecido, do órgão. Aqui, ó, dependendo do tipo de hormônio liberado, do tipo de órgão, você vai ter um efeito. Vamos por parte, né? Coloquei aqui vários exemplos para a gente poder visualizar.
Na adenohipófise, o que o estrógeno faz? Ele é responsável pelo feedback negativo. Então, tanto a inibição central da liberação do FSH, quanto causando a descarga da liberação de LH, isso tudo é influenciado pelo estrógeno. Por quê? Por conta do feedback, tá bom? Nos ovários, o estrógeno, ele é o principal responsável pela fase folicular, que é aquela fase ali que antecede, né, a ovulação, onde você tem o espessamento do endométrio, o início do preparo, né? No canal vaginal, o estrógeno, ele é responsável por proteger também contra as infecções. Ele causa espessamento da mucosa, né? Mantém o pH lático, né? Favorece a plenitude no ato sexual, por quê? Porque mantém a lubrificação. Então, isso são efeitos, resultados da ação do estrógeno. No útero, você tem o crescimento do órgão, aumento da vascularização, proliferação das células, tá? Ele age em sinergismo com a progesterona, quando você tem esse preparo do útero, né? Inclusive, eu acabei de mostrar para vocês, quando eu estava mostrando lá o gráfico dos ciclos e dos hormônios, né? Que quando chega a progesterona, que ela tem o nível aumentado lá pelo corpo lúteo, aí você tem a manutenção da condição uterina que foi iniciada pelo estrógeno na fase folicular, entendeu? E por isso aqui que a gente fala que eles têm uma ação sinérgica, tá bom? Nas trompas, quem incrementa os movimentos peristálticos e ciliares é exatamente o estrógeno, né? E é esses movimentos peristálticos das trompas que fazem com que o óvulo liberado, né? Ele faça o caminho em direção ao útero, né? Aí lá nas trompas se encontra com o espermatozoide, e aí faz o óvulo é então fecundado, e aí você tem ele descendo, fazendo o caminho em direção ao útero, quando você tem a anidação. Esse processo de movimento, ele só é permitido por conta desses movimentos peristálticos, né? Esse transporte ali dentro das trompas. E o estrógeno, ele tem uma participação nesse processo, tá? Nas mamas, o estrógeno vai aumentar a vascularização, a pigmentação da auréola, é uma característica, né, da mulher grávida. A auréola, ela começa a ficar mais escura, resultado de quê? Do efeito do estrógeno na mama. Aumento da vascularização, aumento da pigmentação, aumento do tamanho e turgência. Já são sinônimos, já são sinais, inclusive, da gestação, né? Quando você tem um aumento do tamanho e turgência dos seios. Mas a gente também tem essa característica, né? Quando a gente está no período menstrual, e é resultado da ação do estrógeno, tá bom? No desenvolvimento corporal da mulher, o estrógeno também desenvolve funções, acumulando e distribuindo a gordura, tá? No tecido subcutâneo. Nas glândulas sebáceas, atividade depressora, né? No rosto e no dorso. Os ossos, você tem a maturação da epífise, aumentam a matriz proteica e promovem comparação de cálcio e fósforo. No rim, aumento da reabsorção de sódio nos túbulos renais. No coração, o efeito inotrópico positivo. No sistema nervoso central, o centro regulador termogênico, diminuindo a temperatura corporal para o normal, tá bom? E no metabolismo? Redução do colesterol total, o LDL, aumento do HDL, aumento das enzimas hepáticas e proteínas, aumento dos fatores de coagulação, 5 e 8, aumento da antitrombina, 3, aumento da glicemia e triglicerídeos, tá?
são efeitos do estrógeno. E os progestágenos, né? As progestinas, quais são os principais efeitos dela? Bom, eles estabelecem, né? Já mostrei para vocês lá na frente, as reações progestacionais, né? No eixo adeno-hipófise, ele também é responsável pela inibição central e liberação do FSH e LH, né? Nos ovários, ele está mais relacionado com a fase lútea, enquanto que o estrógeno com a fase proliferativa, né? No útero, o crescimento do órgão, né? Aumento da vascularização e proliferação das miocélulas, ele trabalha em sinergismo com o estrógeno, tá? Não é aqui a progesterona, porque nós estamos falando da progesterona. Então, ele tem uma ação sinérgica junto com o estrógeno. Nas trompas, né, estimula a secreção de substâncias para nutrir o óvulo, também atua nesse movimento peristáltico. Na mama, aumento da vascularização e pigmentação, tá? No desenvolvimento corporal, também acumula e distribui a gordura no tecido, rim, inibe a reabsorção de sódio, sistema nervoso central, sonolência, né? Ação no centro respiratório, hiperventilação pulmonar, ação termorreguladora, aumento em 0,5 grau. Isso é uma das razões porque que na gestação, durante a gravidez, a mulher sente tanto sono, né? Porque a progesterona, ela tem esse papel no sistema nervoso central. Vocês veem que as funções, elas se assemelham, né? Entre a progesterona e o estrógeno. Às vezes, dá até a impressão de que a gente está lendo os mesmos slides, mas a principal diferença está que a progesterona é a que mantém as características progestacionais, enquanto que o estrógeno é a que está mais diretamente relacionada com o estro, tá bom? Tá, aí eu pergunto para vocês, até aqui a gente já entendeu, né? A gente já entendeu como que o eixo, ele é regulado, né? Como que o eixo hipotálamo, hipófise, gona, ele é regulado. A gente já entendeu como que ele produz os estrógenos, a progesterona, como que elas são sintetizadas a partir do colesterol, né? Quais são as principais que são produtoras? Professora, Oi. tem hora que a sua voz fica longe e aí depois ela volta de novo. Tá. Aí me diga se o que não ficou claro para eu repetir. Não, quando a senhora começou a falar desse slide agora, que a voz começou a dar uma sumida. Tá bom, então vou voltar. Eu estava dizendo que até aqui, na verdade, eu estava revisando, né, o que a gente tinha aprendido até aqui. Tá bom o áudio? Tá perfeito agora. Ok. Tá ótimo. Estava revisando que até aqui, o que a gente aprendeu? Como que se dá o controle do eixo para a produção do estrógeno e da progesterona, como eles são sintetizados a partir do colesterol, quais são os principais que são formados, os 3 tipos de estrógeno, como que eles quais são os efeitos que eles desenvolvem dentro do organismo feminino, né? Até aqui a gente viu estas questões muito importantes. Agora eu pergunto para vocês, como que o hormônio, né? Como que o estrógeno e a progesterona, eles produzem os seus efeitos farmacológicos, ou seja, os efeitos ou mimetizando ou bloqueando esses efeitos fisiológicos que ele já desenvolveu. Como? Né? Exatamente da mesma forma como a testosterona desenvolve o seu efeito, tá bom? É muito fácil compreender, por quê? Porque é da mesma, tanto é que aqui eu coloquei o mesmo slide, tá? Só que aqui eu detalho um pouquinho mais. Como que acontece? Bom,
da mesma forma da testosterona, ele não é ele é altamente lipofílico, né? Então, ele penetra na membrana lipoproteica facilmente, entrando no citoplasma. Só que ele não faz isso na membrana do núcleo. Ele precisa de se ligar a uma proteína transportadora de estrógeno. Como que elas se chamam? Proteínas chaperonas. As proteínas chaperonas, que são proteínas citoplasmáticas transportadoras de estrógeno, elas vêm aqui, ó, se liga com o estrógeno, forma um complexo, passa por um processo de dimerização, tá bom? Passa por um processo de dimerização e o dímero entra dentro do núcleo, tá? Lá no núcleo, ele se liga no elemento responsivo para estrógeno, no DNA, e aí você, então, vai ter os fatores de transcrição sendo ou estimulados ou reprimidos, tá bom? Ó, do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês lá na testosterona. Resultado, transcrição de genes ou repressão de genes, tá bom? Vamos seguir. Gente, estou indo muito rápido ou está claro? Porque eu estou achando que está claro, né? Porque tem muita semelhança com a aula da última aula. Estou seguindo, vocês não estão me parando, eu estou achando que está num ritmo bom. Vocês estão com alguma dúvida? Digam para mim. Pode continuar, professora, está muito bom. Posso continuar? Então tá No bom. momento não, tá de boa, professora. Tá de boa? Então tá bom. Aí, quais são, né, os principais usos clínicos dos estrógenos e das progesteronas? Bom, nós temos quatro situações importantes para o uso desses hormônios. Primeiro, câncer de útero e de mama. Segundo, terapia de reposição hormonal. Terceiro, condição de endometriose. E quarto, anticoncepção, tá? Contraceptivos. Só esse aqui, ó, anticoncepção contraceptivo, ele é uma aula bem grande. Então, eu desmembrei, tá? A partir daqui, eu vou seguir com vocês, falando sobre o uso da terapia de hormônio nessas condições, tá bom? E na próxima aula que eu estou definindo o melhor dia e horário com o Ian, a gente vai ter a farmacologia da anticoncepção, tá bom? Que é onde nós vamos conhecer sobre os contraceptivos, os tipos, as formas, as complicações, as reações adversas, os efeitos esperados, tá? Tem muito detalhe nessa parte de contracepção, e aí eu acho que a aula fica muito grande quando eu apresento tudo junto, aí eu dividi. Então, vamos lá. Na condição de terapia de reposição hormonal, né? Quando é que a gente faz a reposição hormonal? Quando ocorre a menopausa. O que é a menopausa, gente? É quando as gônadas, elas não conseguem mais produzir os níveis fisiológicos de estrógeno, né? A gente tem chamado como diminuição da função ovariana, né? Você tem uma redução dos níveis de estrógeno. Bom, se você tem uma diminuição dos níveis de estrógeno, então todos aqueles efeitos fisiológicos que estão diretamente relacionados com o estrógeno, você vai ter problemas, concordam? Por exemplo, se o estrógeno ele era responsável pela manutenção da lubrificação vaginal para você experimentar aquela plenitude no sexo, na menopausa, na condição de disfunção ovariana, você vai ter uma redução da produção de estrógeno, consequentemente,
você vai ter ressecamento vaginal. E agora a mulher que antes tinha um ato sexual sem dor, por causa da produção do muco, né, de lubrificação, ela não vai ter mais, porque você vai ter uma redução na produção do muco e, consequentemente, você agora tem ressecamento vaginal, dor no ato sexual, tá? Resultado da queda do estrógeno. O que mais que pode acontecer na condição de menopausa? Para você saber, é só você entender quais são os efeitos do estrógeno, que aí você começa a associar. Na menopausa, a gente tem uma desregulação na temperatura, inclusive as mulheres menopausáticas, elas reclamam de sentir muito calor, que é o que é conhecido como fogacho, né? Fogacho, por quê? Porque você tem uma desregulação da temperatura, né? Deixa eu ver, o que mais que a gente pode lembrar aqui do o efeito do estrógeno no osso, né? Está diretamente relacionado com a absorção do cálcio no osso. O que a gente tem muito comum na condição de menopausa? Osteoporose, porque você tem um desequilíbrio ali nas células entre osteoblastos e osteoclastos. A gente tem um desequilíbrio dessa célula e você aumenta a excreção ao invés da absorção do cálcio, né, pela célula óssea. E aí você, pelo tecido ósseo, e aí você tem uma condição de osteoporose. Então, são efeitos da redução dos níveis de estrógeno, tá bom? O que se observa na menopausa com a redução dos níveis de estrógeno é um aumento na secreção de gonadotropinas, FSH e LH, exatamente porque você tem uma ativação do feedback negativo, né? O organismo entende que os níveis de estrógeno estão diminuídos e que há necessidade de produzir mais estrógeno. Então, ele aumenta a secreção de FSH e LH, né? Na tentativa de aumentar os níveis de estrógeno que são produzidos a partir do ovário estimulado, né, pelo FSH e LH, mas não adianta, por quê? Porque o ovário em si, ele já está numa condição de disfunção. Então, isso aqui, ó, baixos níveis de estrógeno e altos níveis de FSH e LH é uma condição hormonal presente na menopausa, tá bom? Aí, quando você tem essa situação, o que você faz? Você faz uma reposição, né? Reposição hormonal, você administra o estrógeno, né? Reposição. E aí você vai ter benefícios quais? Melhora dos sintomas causados pelo déficit do estrógeno, né? As ondas de calor, a vaginite. Ah, inclusive da vaginite, eu até esqueci de falar. Vocês lembram que lá, quando a gente viu o papel do estrógeno, a gente viu que ele protege, né? Contra as infecções vaginais, até porque ele mantém o pH lático. Então, na menopausa é muito comum você ter vaginites. Por quê? Porque você tem uma queda hormonal, você tem uma queda nessa proteção. Aí, quando você faz a reposição, você tem uma melhora dessas condições, tá? E também... Professora? Oi? Uma mulher que faz esterectomia também tem que fazer a terapia de reposição? Sim, né? Porque você vai ter o comprometimento da produção hormonal, ela não vai ter mais, né? O órgão que produz. Aí você faz. Professora? Ok. Oi. Só um acréscimo à pergunta do Ian, é porque depende do tipo de esterectomia. Se for só Se é total ou esterectomia, que é remoção só do útero, não vai ser necessário. Se for radical ou onfrectomia, aí sim. Sim, verdade. Posso continuar? Pode sim, professora. Posso? Tá. Aí, até aqui, tá claro. Ok, o que mais que eu tenho que falar aqui da osteoporose, né? Eu acho que eu já falei da osteoporose também, né?
na osteosporose que a gente tem o desequilíbrio, né, entre a ação reabsortiva dos osteoclastos. Vocês lembram, né, o que são os osteoclastos e os osteoblastos, não lembra? Não lembra? Os osteoblastos são as células responsáveis pela síntese, né, do tecido ósseo. Os osteoclastos, eles são responsáveis pela reabsorção óssea. É o equilíbrio entre osteoclastos e osteoblastos que mantém o osso com a sua densidade adequada, né? Se você tem um desequilíbrio, por exemplo, se você tem mais osteoclastos do que osteoblastos, você tem ossos porosos, frágeis, menos densos, né? Que é a condição da osteosporose. A gente tem um predomínio da reabsorção, né? Reabsorção óssea. E aí, quando você administra o estrógeno, né, na terapia hormonal, você então aumenta a síntese do osteoblasto e diminui os osteoclastos, né? Além de, quando você diminui os osteoclastos, você também diminui interleucina do tipo 1, 6 e TNF. E aumenta a apoptose. Então, dessa forma, os estrógenos, eles contribuem para uma melhora na condição da osteosporose instalada na menopausa. Só que, né, qual que é o detalhe? É que o tratamento hormonal, né, com a reposição hormonal, ele não é a droga de primeira escolha para o tratamento da osteosporose em virtude dos riscos, né, que associados, que a gente já vai ver quais são os riscos do tratamento com estrógeno. Então, a droga de primeira escolha, no caso do tratamento da osteosporose provocada pela menopausa, é o alendrolato de cálcio, né, que é você aumentar a concentração do cálcio para poder você melhorar a condição do osso, tá bom? Professora? Oi. Qual é a diferença do risendronato para o alendronato? Só a estrutura química mesmo, os dois, eles atuam da mesma maneira. Entendi. É aquela mesma questão, não tem o diclofenaco de sódio? Aí não Sim. tem o diclofenaco de potássio? Os dois, eles têm ação anti-inflamatória, os dois atuam da mesma forma, né? Eles vão mudar em termos de farmacocinética por causa da estrutura química, entendeu? Mas tem o mesmo efeito. Entendi, obrigado. O que mais? Aí, gente... Professora? Oi? Alguém me chamou? Uma dúvida no slide anterior. Tá, a diminuição do estrógeno causa aumento da síntese dos osteoblastos mesmo? Porque Não, você tá lendo isso aqui como diminuição? Não, é só para dizer o estrógeno, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar, tá bom? Eu pensei que era diminuição. Causa essa confusão mesmo, né? Mas não, é só para dizer que você tem aqui a osteosporose, né? E aí você então faz a reposição e aí causa o aumento da síntese de osteoblasto, porque na condição da osteosporose, da menopausa, você tem diminuição na produção do osteoblasto e aumento da produção do osteoclasto. Aí, quando você dá o estrógeno, aí você reveste isso. Tá, sim, era essa a minha dúvida, porque eu pensei que estava errado. Eu vou mudar isso aqui para as próximas aulas para não gerar um mau entendimento. Aí tá, né? Já falei também, né, do ressecamento vaginal, atrofia urogenital, né? É causado pela ausência do estrógeno, então vai melhorar quando você faz a reposição também. Tratamento da falha do desenvolvimento ovariano é uma outra condição que você faz o uso da reposição hormonal, que é na síndrome de Turner, tá? E doenças cardiovasculares, professora, doenças cardiovasculares, mas o estrógeno causa, né, problemas cardiovasculares? Sim, gente, não há um consenso. Mas o que acontece é que eles têm visto que os estrógenos, eles estão diretamente associados à redução de doenças cardiovasculares nas mulheres pós-menopausa, entendeu? Então, ele melhora o perfil lipídico e também promove vasodilatação,
Por isso que a terapia com estrógeno tem sido também uma opção como uma associação no tratamento de doenças cardiovasculares em mulheres pós-menopausa, tá? Provavelmente, esse efeito vasodilatador que os estrógenos desenvolva, né, nessas condições das mulheres pós-menopáusicas, esteja relacionado com a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico, né? Quando a gente tem lá no endotélio, a gente tem o receptor para estrógeno, 2 tipos, né? O receptor para estrógeno do tipo alfa e do tipo beta. E quando esses receptores eles são ativados pelo estrógeno, eles estimulam o endotélio a produzir óxido nítrico. Aí, eu não sei se vocês lembram desse mecanismo, eu mesmo expliquei para vocês quando vocês estavam no terceiro, né? O óxido nítrico, ele vai converter guanilate ciclase da forma inativa para a forma ativada. A guanilate ciclase vai converter GTP em GMP cíclico, né? E esse vai atuar no retículo sarcoplasmático, diminuindo a concentração do cálcio, favorecendo a vasodilatação, né? Que é o que a gente chama vasodilatação mediada pelo óxido nítrico, né? Professora, Oi. uma outra dúvida no slide anterior. A senhora poderia voltar, por favor? Tá, aqui a senhora fala que ele melhora o perfil lipídico, né? Por conta da redução da aterosclerose, né? O estrogênio, né? O estrógeno, enfim, ele vem do colesterol, certo? Que é um dos grandes causadores da aterosclerose, não é isso? Sim. Se eu tiver muito estrógeno, eu não vou usar menos colesterol se eu estiver fazendo a reposição com ele? Se eu tiver... Não entendi a sua associação. É porque se eu tiver muito estrógeno, eu não vou precisar produzi-lo, então eu vou ter mais colesterol. Não seria isso? Se eu tiver muito estrógeno, eu não vou precisar produzir? Produzir o quê? Estrógeno, porque ele não vem do colesterol? Mas você não tem muito estrógeno. Essa mulher, ela está pós-menopausa. Ela quase já não Tá. tem mais estrógeno. Entendi. Ok, entendi. Entendeu? É nessa condição de mulheres pós-menopausáticas, né? Tá. Aí, então, essa questão da vasodilatação, né, mediada pelo óxido nítrico, ela pode ser o responsável, né, por esse efeito protetor do estrógeno do sistema no sistema cardiovascular. Bom, vamos seguindo, né, gente? Vocês estão entendendo até aqui tudo bem? Sim. Tá? Ok. Qual que é a outra ação do estrógeno, né, sobre o metabolismo de lipídios, né? A glicogenólise hepática, né? O que é a glicogenólise hepática? Você tem a conversão do glicogênio em glicose a partir da glicogênio sintase, né? O que acontece? O estrógeno, quando ele se liga nos seus receptores, ele estimula a produção de AMP cíclico e ele estimula esse processo de glicogenólise, né? Ou seja, ele estimula a conversão de glicogênio em glicose, tá bom? Outro fator, né, no metabolismo é sobre a lipólise, né, no tecido adiposo. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele também apresenta receptores para estrógeno. E aí, quando o estrógeno se liga nesses receptores, você tem uma estimulação da lipólise, ou seja, a estimulação da transformação do triglicerídeo em ácidos graxos por conta
da estimulação da lipase, tá bom? Eu achei que esse slide ficou um pouco fora de contexto, eu acho que ele ficaria melhor lá quando eu estivesse explicando sobre os efeitos do estrógeno, né? Vocês sentiram isso? Eu senti agora explicando para vocês que eu achei que ele ficou um pouco fora de contexto. Eu estava vindo dos usos clínicos aqui, tem que haver uma razão que eu coloquei isso aqui. Deixa eu lembrar. Eu acho que eu estou lembrando. É porque, vamos pensar, né? Se isso aqui é o efeito do estrógeno sobre o metabolismo de lipídios, né? Sobre a ação da glicose e dos lipídios, isso aqui me leva a pensar que mulheres diabéticas, gente, se fossem, elas precisam de uma atenção, não é? Para poder receber o tratamento da reposição hormonal, concordam? Professora, seria Oi. por conta daquela questão que o estrógeno ele aumenta o HDL, aumenta o HDL, aumenta a glicemia e triglicerídeos, algo do tipo. Exatamente. Isso aqui é como que ele faz isso, entendeu? Aí na Como administração do isso? estrógeno tem que ter cuidado, porque senão a pessoa com diabetes Exatamente. vai mais. Exatamente, você vai aumentar. E a pessoa com colesterol também, entendeu? Você pode precisar o aumento de ácidos graxos, né? Aumentando alterando a condição lipídica dessa paciente. É porque eu estou falando assim, eu achei que ficou um pouco fora do contexto esse slide, eu vou colocar ele lá perto no início, né, para as próximas aulas, mas eu fiquei aqui, por que ele está aqui? Mas é exatamente para eu explicar para vocês esse cuidado que tem que ter para esses pacientes dentro dessa condição, entendeu? Porque ele altera o metabolismo tanto da glicose quanto dos lipídios, tá bom? Tá certo, pessoal? Deu para entender? Outros exemplos de usos clínicos é na endometriose, né? A endometriose, ela é uma condição muito comum, tá? Entre mulheres, geralmente é quando o endométrio, ele prolifera tanto, porque ele tem que se proliferar, faz parte, é um processo natural do ciclo. Só que na condição de endometriose, ele se prolifera tanto que ele começa a se espalhar para fora do útero, né? E se implantar no ovário, por exemplo, em outros órgãos pélvicos, isso causa muita dor, muita cólica no período menstrual, causa inclusive infertilidade, tá? E aí o tratamento é basear-se na pseudogestação. Você causa uma depressão dos focos endometrióticos e sua necrose e reabsorção melhoram a sintomatologia. Como que você causa uma pseudogestação? Aumentando a concentração de progesterona. E isso é feito quando você administra caproato de hidroxiprogesterona, 250 miligramas por semana, ou esse aqui, que é o mais comum, é o acetato de medroxiprogesterona, 100 miligramas por dia. Bom, existe também o interesse terapêutico no desenvolvimento de agonistas e antagonistas seletivos de receptores de estrógenos, tá? Para diferentes indicações clínicas. Eu tenho dois tipos, né? Dois tipos de receptores. Receptores para estrógeno do tipo A e receptores para estrógeno do tipo alfa e do tipo beta, né? Aí, dependendo do hormônio, dependendo do tipo de receptor, eu vou ter dois efeitos. Ou eu vou ter o efeito de agonista pleno. O que é agonista pleno?
é aquele que se liga no receptor e ele desenvolve o mesmo efeito do que o hormônio endógeno, o mesmo efeito com a mesma potência, com a mesma eficácia. Você tem um agonista pleno, tá? Quem são os agonistas plenos? O estradiol, estrona e estriol endógenos, tá bom? O etinil-estradiol, que é o estrógeno, só que ele é sintético, aí a gente chama que é exógeno, tá? E a genisteína, que é um estrógeno, um fitoestrogênio, tá? Ele é tipo natural, tá bom? Ele é seletivo para esse tipo de receptor. E quando ele se liga, ele exerce o mesmo efeito do estradiol, estrona e estriol endógeno. Aí, a gente também tem os antiestrogênicos, ou antagonistas, né? Que são fármacos que eles se ligam no receptor, e aí o que eles fazem? Ou eles apresentam uma ação antagonista, que bloqueia, ele se liga no receptor como o estrógeno, só que ele não ativa o receptor. Então, ele impede, né? Impede com que o estrógeno se ligue. E aí você não tem ativação do receptor, então você tem o antagonismo. Ou você tem o agonista parcial, que é aquele que se liga no receptor, só que a ativação do receptor não exerce um efeito com a plenitude que o hormônio endógeno ele é capaz de desenvolver, tá bom? Esses antiestrogênicos, eles também são chamados de SERM, tá? Que são moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Você vê, ó, que ele não é chamado de agonista-antagonista, ele é chamado de modulador, porque às vezes ele tem efeito de antagonista, que bloqueia totalmente, e outras vezes ele tem efeito de agonista, ou seja, se liga, ativa, mas não reproduz o efeito 100% que o hormônio endógeno produz, tá bom? Por isso que eles são chamados de moduladores. Quem são? Tamoxifeno e haloxifeno, tá bom? Onde eles são usados, gente? São usados principalmente no tratamento de câncer, tá? O tamoxifeno e o toremifeno, eles são usados para o tratamento do câncer de mama. E o haloxifeno, eles são utilizados principalmente na prevenção e tratamento da osteoporose. E também para reduzir o risco de câncer da mama invasivo em mulheres pós-menopausáticas de alto risco, tá bom? E aí eu coloquei aqui para vocês, a gente Professora, já... Oi. Volta só ao último slide, por favor. Esse haloxifeno, ele é utilizado, então, antes do câncer de mama, mas em qual sentido? Porque o tamo e o tori são utilizados já quando tem o câncer de mama, né? Isso. E o halo é utilizado para prevenção. Em que momento é definida essa prevenção do câncer de mama? Fator genético? Também, principalmente, né? É quando você tem fator recidivas, não, né? Precedente familiar, né? Que aí você tem o aumento dos fatores de risco, então você faz o tratamento profilático, entendeu? Ah, beleza. No caso, então, se uma E mulher você fazer uma vê que não mamografia... é em toda mulher, entende? Ah, não tá. é em toda mulher, tá? Sabe por que eu estava tentando associar o halo? No caso de uma mulher fazer uma mamografia, e aí tem o BIRAD zeros ou BIRAD 1, que já são fator de predominância, então já ia fazer a prescrição dessa medicação. Fator de predominância que você falou? Isso. Aham. Vai ser isso, então, né? Sim. Tá ok. Mas você vê que é nas mulheres pós-menopausáticas, tá?
de Sim, alto risco, sim, tá? senhora. Deve ter particularidades nesse tratamento do câncer de mama. Eu acho que vocês vão ver essas particularidades do tratamento de câncer de mama quando vocês estiverem na saúde do adulto, né? Não sei se é no 7º ou no 8º, mas vocês vão ver isso de uma forma mais detalhada, tá bom? Deixa eu ver aqui se ainda tem mais alguma coisa importante para falar para vocês. Aqui, né, algumas propriedades importantes do tamoxifeno e haloxifeno, né? Eles possuem ação antiestrogênica, né, sobre o tecido mamário. No câncer de mama, o que acontece? Você tem uma função diminuída do fator de crescimento transformador. O tamoxifeno, ele exerce uma suprarregulação sobre o TGF-beta, e aí ele desenvolve, então, uma ação antineoplásica, né? E, tipo assim, gente, não é para qualquer câncer de mama, tem que ser o câncer de mama responsivo ao receptor de estrógeno, entendeu? Nem todo câncer, ele os cânceres de mama, eles não são todos iguais no termo da sua origem, da sua fisiopatologia, né? Uns são responsivos e outros não. O câncer de mama, para ele ser tratado, no caso com o tamoxifeno, ele precisa ser responsivo ao receptor de estrógeno, porque o tamoxifeno e haloxifeno, eles agem nesses receptores, tá bom? Aí, a ação agonista parcial estrogênica sobre os lipídios plasmáticos, o endométrio e o osso, eles são responsáveis por esse efeito dele na condição de osteosporose, né? Na osteosporose, você tem a suprarregulação do TGF-beta, que promove o equilíbrio entre os osteoblastos. Na osteosporose, não, né? Na presença do tamoxifeno, né? E sobre os osteoblastos, e aí ele reconstitui esse equilíbrio entre a célula produtora e a célula excretora, considerando que na menopausa você tem um aumento dos osteoclastos em detrimento dos osteoblastos, tá? Quanto aos lipídios plasmáticos, né? Reduz o colesterol total, LDL, lipoproteína A, mas não aumenta o HDL e os triglicerídeos. E no endométrio, estimula a produção das células endometriais, promovendo o espessamento do endométrio, tá? Então, aí é o que a gente tem, né? Como a gente tem esse estímulo, né, da proliferação das células endometriais, o tratamento com tamoxifeno, ele causa um aumento de 2 a 3 vezes no risco relativo de trombose venosa profunda, de embolismo pulmonar e do carcinoma endometrial, porque ele promove esse desequilíbrio no colesterol e também a proliferação do endométrio, tá bom? É aquela velha questão, né, gente, do tratamento, né? Do uso-benefício. Você seleciona o tratamento para um quadro clínico, mas aquele tratamento provoca outras alterações, as reações, né, indesejáveis, provocando outros problemas. Isso é muito comum no tratamento do câncer de mama, por exemplo. O uso do tamoxifeno, você tem esse efeito benéfico no tratamento do câncer de mama responsivo aos receptores de estrógeno, entretanto, ele também estimula a proliferação celular no endométrio. Então, você aumenta até 3 vezes o risco, né, de desenvolver o carcinoma endometrial. Vai desenvolver o carcinoma? Não necessariamente, mas você aumenta o risco em desenvolver, tá bom? E passando para o finalzinho aqui, né, estamos caminhando, a gente fala do clomifeno e fulvestrano, né? Do clomifeno e fulvestrano. Eles são antagonistas puros, tá, gente? Em todos os tecidos estudados.
O clomifeno, ele é aprovado para o tratamento da infertilidade em mulheres anovulatórias, tá? E o fulvestrano, ele é usado para o câncer de mama em mulheres com progressão da doença após o tamoxifeno, tá? O tamoxifeno é a droga de primeira escolha, mas quando você trata com tamoxifeno e tem recidiva, aí eles trocam o tamoxifeno para poder tentar uma outra abordagem com o fulvestrano, tá bom? O que acontece na condição de infertilidade? Você administra o clomifeno, ele aumenta o FSH, que vai aumentar o recrutamento folicular, aumenta o estrógeno, aumenta o LH, aumenta a ovulação, tá? Por isso que é usada em mulheres anovulatórias. Elas são inférteis por quê? Porque elas não produzem óvulo. Então, o clomifeno estimula a ovulação, tá? O que acontece? É que a hiperestimulação dos ovários, você pode ter nascimentos múltiplos, você também pode ter o aparecimento de cistos ovarianos, ondas de calor e visão borrada. São reações indesejáveis ao tratamento da infertilidade. Tá bom? E, por fim, eu coloquei essa tabela para apresentar para vocês os 3 tipos dos principais tecidos, né? Que é a mama, o endométrio e o osso, e os 3 tipos principais de fármacos, né? Que é o estrógeno, o tamoxifeno e o raloxifeno, e também tem o clomifeno, tá? O que acontece? O estrógeno, que é o hormônio fisiológico mesmo, né? E também o sintético, eles apresentam efeitos estimuladores, tá? Na mama, no endométrio e no osso, tá bom? Já o tamoxifeno, ele é antagonista, tá? Dos tecidos mamário, e por conta disso, ele é utilizado no tratamento do câncer de mama positivo para os receptores de estrógeno, tá bom? Já o raloxifeno, ele é um modulador, né, seletivo dos receptores de estrógeno, mais recente, por sinal, e ele atua como agonista no osso, tá? Porém, ele atua como antagonista na mama e no endométrio, tá bom? E a gente tem também o raloxifeno sendo aprovado para prevenção do tratamento de osteoporose em mulheres pós-menopausáticas. E o clomifeno, ele também é um modulador seletivo do receptor para estrógeno, que atua como antagonista dos receptores de estrógeno em hipotálamo e adenopófise, tá? Ele é utilizado clinicamente para aumentar a secreção de FSH e induzir, portanto, a ovulação. Aqui eu mostro para vocês um resumo dos 3 principais, né? 4 principais agentes hormonais, endógeno e sintético, onde eles atuam e o que eles promovem, tá bom? As referências bibliográficas eu já passei para vocês, continuam as mesmas, tá bom? E é isso, pessoal. Me digam aí se vocês entenderam, se ficou claro, se tem alguma dúvida. Muito detalhezinho, professora, que tem que ser revisto posteriormente para dar uma fixada no material, mas a aula da senhora foi perfeita. Daí, o que vai acontecer quando vocês estudarem o início da aula lá da fisiologia, né? Eu acho que vocês vão conseguir vislumbrar melhor o efeito do estrógeno, o efeito da progesterona, entendeu? E aí você pensa o tratamento. Mas não é nada muito, muito complicado, não, tá bom? Professora, Oi. a senhora disponibiliza seu slide, por favor? Não precisa, porque vocês estão gravando a aula. Ah, eu não sabia.
Olha, eu vou... Deixa eu fechar aqui, né? Parar aqui. Eu vou terminar de